político do alto escalão da política do Brasil, acabou de ser internado. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques, porque segundo a equipe médica, o estado de saúde é considerado muito grave. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia, claro, além dessas outras várias informações que eu separei para trazer nesse boletim para todos vocês. Como vocês já sabem, rápida, breve, bem objetiva, sem enrolação, direto aqui para informação. Na verdade, informações, né? Muita coisa para atualizar vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem, dando início aqui. Contra fatos, não argumentos. Saiu na Folha: o governo americano nega intenção de minar eleições no Brasil. O governo americano fez questão de divulgar essa nota. O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou uma nota no começo da noite de sábado, negando qualquer intenção de influenciar a eleição brasileira. Tá aí, gente, tá? Então, a própria nota explicando o real motivo e simplesmente desmascarando e desmentindo mais essa narrativa do governo Lula, que impediu, né, 2 enviados que seriam enviados para o Brasil, e o Lula, em ato de desespero, negou o visto para que eles não entrassem. O Lula está se borrando de medo de interferência dos Estados Unidos aqui na eleição do Brasil. Nitidamente, está muito claro que o Lula está se borrando de medo. E agora, gente, vamos falar do maior evento deste final de semana, que foi o evento da confirmação, né, da convenção do PL, confirmando o nome do Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, onde teve a presença do Javier Milei, teve vídeos, né, do próprio ministro de Israel, Netanyahu, também, né, indicando apoio a Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, irmãos do Flávio Bolsonaro, próprio Bolsonaro, através de inteligência artificial. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer uma bomba sobre o vídeo do Bolsonaro na convenção do desespero, que a esquerda está com aquele vídeo. Vou trazer daqui a pouco essa informação. Porém, vejam só, Milei veio ao Brasil apoiar Flávio e Lula já disse que vai se vingar. A informação que acaba de chegar é que o Lula está desesperado com o apoio que o Flávio Bolsonaro recebeu do Javier Milei. E o Lula disse que vai se vingar. Como que o Lula vai se vingar? Qual é o plano do Lula? Vocês vão entender. Assistam. Desespero, gente. Lula tá desesperado. Todo mundo viu que ontem o Milei veio pessoalmente aqui no Brasil no evento do Flávio Bolsonaro e representou. Chamou Lula de ladrão, criticou o socialismo, chamou Alexandre de Moraes de lixo careca e, obviamente, que o Lulinha não ia deixar isso barato. Aí o presidente comunista do Brasil, que chama criminosos de nossos criminosos, já disparou. O governo Lula monitora a visita de Milei e prepara reação a ataques em convenção do PL. O Planalto vê eventual ofensiva contra o sistema eleitoral brasileiro como parte de uma articulação internacional da extrema-direita. Mas a maior raiva do Lula com o Milei não é só porque o Milei está apoiando o Flávio Bolsonaro, mas porque a Argentina com o Milei passou a combater aqui na América do Sul o PCC e o Comando Vermelho. A Argentina com o Milei declarou PCC e Comando Vermelho organizações terroristas. A raiva do Lula também é porque o Milei está combatendo o PCC e o Comando Vermelho. O Milei chegou, inclusive, a colocar suas forças armadas para combater essas organizações terroristas na fronteira com o Brasil. Lula está desesperado com isso daqui, ó. A América do Sul já é quase inteira de direita. Argentina de direita, Chile de direita, Paraguai de direita, Equador de direita, Bolívia de direita, Peru de direita, Colômbia de direita. Olha só o que sobrou para a esquerda na América do Sul. Brasil, com esse lixo desse Lula, como diz o Milei, acertadamente. Uruguai, Venezuela, Guiana e Suriname. Vejam só onde está o nosso Brasil. Agora, eu não sei por que Lula está tão preocupado que se fale de urnas eletrônicas, mas nós brasileiros já sabemos. O Brasil também vai entrar na lista de países da América do Sul de direita. Se Deus quiser, outubro está chegando
e nós vamos aposentar para sempre esse lixo desse Lula, esse lixo, esse gafanhoto de PT. Gente, tá? Será que nós vamos ter essa alegria aqui no Brasil de varrer, de expurgar, de alijar Lula e o PT aqui no Brasil? Aqui, assim como está acontecendo em vários países da América Latina, América do Sul? Ai, gente, fé no pai que o inimigo cai, né? Esse é um ditado que tem aqui em Minas Gerais. Pois bem, gente, tá? Parece que o presidente do STF, Edson Fachin, não gostou nada da fala, né, do Javier Milei. Vocês viram que o Javier Milei, durante o evento, né, do Flávio Bolsonaro, chamou o Alexandre de Moraes de lixo careca, né? Categoricamente, o Javier Milei partiu para cima do Moraes, expôs a tirania do Moraes e o chamou de lixo careca. E o presidente do STF não gostou nada. A reação do STF à fala do Javier Milei foi essa aqui, ó. Neste sábado, o presidente do STF, Edson Fachin, repudiou uma declaração de Javier Milei proferida na convenção que oficializou o senador com Flávio Bolsonaro como candidato do PL à disputa pelo Palácio do Planalto. Ele disse o seguinte, abre aspas, furioso, tá, Edson Fachin, trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil, comunicou Edson Fachin em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, Edson Fachin disse que, ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados. Resumindo, Javier Milei, né, Edson Fachin e até o Moraes, né, ficaram furiosos aí com a declaração bombástica do Javier Milei lá dentro do evento do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Vamos lá, gente, tem mais uma informação que eu vou trazer para vocês. Vocês sabiam que acabou de acontecer uma treta dentro da Globo Lixo, ou quer dizer, da Globo News? Dois jornalistas dentro da Globo News, eles se debatendo, se degladiando, brigando, discutindo por causa do PL da misoginia. Tá aqui, gente, tá? Aqui. Dois jornalistas se degladiando, briga feia, treta feia dos dois jornalistas por causa do PL da misoginia. Aquele PL que a Tabata Amaral está desesperada para provar, que a Janja, Lula, a esquerda, a Érica Hilton, a petezada esquerda está desesperada, né, para provar esse PL da misoginia. Porém, teve briga por causa desse PL dentro da Globo News. Vejam só. Isso, é mais difícil as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso... Você é mulher? Você é mulher? Isso, é mais difícil as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso... Você é mulher? Você é mulher? Gente, sinceramente, esse vídeo aqui em tempos de projeto de lei de misoginia, a gente tinha que trazer para vocês, né? A analista política Sandra Coutinho da Globo News não queria deixar o Magnoli analisar a mesma situação política, porque ele é homem e porque a situação política envolvia mulheres. E aí, quando ele falou que não, que ele podia analisar, porque ele é um analista político, e analista político analisa o fato, seja com homem, com mulher, com o que for. Ela falou que ele estava mansplaining, ou seja, um homem explicar algo para uma mulher certamente é misoginia, né? É tratar a mulher como um ser inferior. Gente, será que vocês homens, e aí eu falo para os deputados, será que vocês não percebem que se aprovar um projeto ridículo desse, vocês estarão colocando a corda no pescoço de vocês? Discordar de uma mulher, interromper uma mulher, não querer fazer a vontade de uma mulher, de repente se exaltar e falar um pouco mais alto com a mulher, vai passar a ser crime. E crime
que dá cadeia e que será imprescritível e inafiançável. Vocês estão prontos para isso? Verdade? É sério mesmo? Fiquem espertos. Crime. Tá aí, né? Utilizando aquela narrativa do men's interrupting, men's explaining, né, gente? Eu lembro da Kéfera, aquela vergonha que ela passou na Fátima Bernardes. Mas assim, gente, tá? Se você men's interrupting, ou seja, interromper uma mulher, né? O men's explaining, né? Interromper uma mulher que está se explicando, é misoginia. Dá, xilindró, cadeia, nada de fiança, tá? Vai ficar lá, preso lá no xilindró. E o Demetrio Magnoli tá muito por dentro, né? Sabe a tragédia que é esse PL da misoginia. Queria dar sua opinião, mas a Coutinho lá, é Coutinho, né, o nome dela? Deixou não, gente, tá? A analista lá, deixou não. Tá aqui, deixou não, gente, tá? Não, você é homem. Você é homem, não tem que dar palpite nisso, não. Isso envolve mulheres. É um projeto de lei em defesa das mulheres. Você é homem, mas eu sou analista político, tá? Então, se eu sou homem, eu sou mulher, eu vou dar... Não pode. Treta feia, gente, tá? Dentro da Globo News, porque uma mulher está impedindo um analista político de dar a sua opinião sobre o tão temido, né, PL da misoginia. Não pode. Você é homem, você não pode. Men's interrupting, você não pode me interromper. Men's explaining, não pode. Interromper uma mulher se explicando, não pode. Isso assim, gente, porque nem foi aprovado. Imagina, isso aqui vai arregaçar com a vida dos homens. Esse projeto de lei da misoginia vai arregaçar, vai acabar com a vida dos homens que ousar a criticar uma mulher. Se ela interpretar que aquilo é misoginia, cadeia. Inafiançável, tá? Vai pra cadeia e vai ficar lá. A gente tá avisando. A gente vem avisando, Bia Kicis, Fabiana Cardoso, vários canais, vários deputados, várias deputadas. A gente tá avisando. Depois a prova é tarde demais. Aí começa a ver um monte de parlamentar indo pra cadeia. Imaginem, o Nicolas Ferreira criticando os gastos da Janja. Se ela falar que é misoginia, Nicolas Ferreira vai preso. Marcel Van Hatten, criticar os gastos da Janja, da Erika Hilton, vai pra cadeia. Cadeia, misoginia. Misoginia. Vai pra cadeia. É cadeia. Vocês têm noção do tanto de homem que vai faltar cadeia. Vai faltar cadeia. E isso vai ser utilizado também tanto pela direita quanto pela esquerda. Porque se eles começarem a bater nos parlamentares de direita, o pessoal da direita vai começar a bater nos homens da esquerda. Mas a pergunta que fica esse PL da misoginia vai punir os homens da esquerda? Ou vai valer só para os homens da direita? Aí é que tá a grande questão, né? Agora que são elas. Eu quero ver como é que vai ser. E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês, porque assim, eles se borram de medo do Jair Messias Bolsonaro. E agora estão se borrando da inteligência artificial sobre o Bolsonaro. Ou seja, falou que é Bolsonaro, eles se borram de medo de qualquer coisa. Agora estão indo para cima até da inteligência artificial do Bolsonaro. É o desespero mesmo. PT avalia ir à Justiça Eleitoral por vídeo de Bolsonaro feito com inteligência artificial. Gente, nem é o Bolsonaro. É um vídeo feito por inteligência artificial. Eles deixaram claro. Não sou eu, gente. Isso aqui é um vídeo feito por inteligência artificial. Ele deixou claríssimo. Para quem assistiu, ele ficou realmente sem nenhuma dúvida. Não é o Bolsonaro. É por inteligência artificial. Porém, até o vídeo de inteligência artificial do Lula, eles vão perseguir agora. É surreal, gente. Eles tentam derrubar, eles querem, na verdade, matar o Bolsonaro, porque não tem outra explicação. O PT, em ato de desespero, avalia acionar a Justiça Eleitoral contra um vídeo produzido com inteligência artificial
que simulou uma mensagem de Jair Messias Bolsonaro em apoio à candidatura do filho, Flávio Bolsonaro, durante a Convenção Nacional do Partido neste sábado, 25, em São Paulo. O evento confirmou o senador como candidato à presidência. A peça foi apresentada como uma surpresa a Flávio e Jair Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos e com prisão domiciliar. Por isso, a equipe do candidato utilizou uma versão digital do ex-presidente. Marco Aurélio Carvalho, advogado do presidente Lula e coordenador de campanha do petista em São Paulo, afirmou que a exibição pode ter sido uma tentativa de contornar restrições judiciais. O advogado disse que vai discutir o caso com a equipe jurídica do PT. A análise pode resultar em um pedido de esclarecimento ou uma solicitação de providências à Justiça Eleitoral. Para Carvalho, o uso de inteligência artificial será um dos principais desafios do próximo processo eleitoral. Agora a pergunta que fica é: terceiros fizeram esse vídeo e postaram nas redes sociais. O Bolsonaro, ele pode ser punido por ato de terceiros? Pode, gente. A gente está careca de saber que não. Bolsonaro não pode ser punido por ato de terceiros. Então, que cargas d'água o PT vai acionar a justiça por causa desse vídeo que foi feito por terceiros? Vocês acham que foi o Bolsonaro que foi lá no programinha, digitou e tal? Claro que não, gente. Bolsonaro às vezes não está nem sabendo desse vídeo. Aí não, mas vai espizinhar o Bolsonaro, vai lá. Vou acionar a justiça. Eles querem matar o Bolsonaro, gente. Não tem outra justificativa. E agora, para finalizar, gente, uma triste notícia. Um deputado federal foi hospitalizado às pressas, gente, tá? Trata-se do deputado Danilo Forte. Ele sofreu um infarto e passa por cirurgia de urgência, gente, tá? No Ceará. Deputado federal Danilo Forte, do PP, contou hoje que precisou ser hospitalizado após sofrer um infarto na última quinta-feira em Fortaleza. Forte, né, o deputado, teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico de urgência, segundo sua assessoria. O parlamentar realizou um cateterismo com a inserção de um stent, espécie de mola, que pode ser colocada dentro das artérias do coração para alargar suas paredes e evitar bloqueio dos vasos. Após a cirurgia, o deputado postou o vídeo nas redes sociais, deitado em uma maca no hospital. Na gravação, ele disse ter ficado amedrontado com um problema cardíaco, mas agradeceu o apoio recebido. Tá aí, gente, tá? Fiquei um pouco amedrontado, né, com a gravidade de um infarto, mas toda a tecnologia e a identificação rápida do problema e o catéter que foi feito com colocação do stent numa angioplastia foi o que fizeram com que eu continuasse aqui junto de vocês. Passou um grande susto, gente, o deputado federal Danilo Forte, nessa última semana, e precisou passar por um procedimento aí às pressas no coração, gente, tá? A situação não está muito fácil, tem que cuidar da saúde. Vocês estão sabendo do que acabou de acontecer aqui no Brasil? Lula, que recentemente, né, chamou o Marco Rubio, vem quem quiser, né, fiscalizar as eleições aqui no Brasil, porque vai apanhar todo mundo, que não sei o quê, que eu vou derrotar todo mundo. Parece que o Lula acabou voltando atrás, né? Ele tinha um ultimato, né? Ó, pode vir, quem quiser, Marco Rubio, quer vir acompanhar as eleições do Brasil, vem, vou derrotar todo mundo. Acho que o Lula percebeu que fez besteira e parece que acabou recuando, ou seja, ele acabou de tomar decisão que só comprova o medo, o desespero do Lula com o governo Donald Trump com relação à eleição aqui no Brasil. Vejam só, em ato de desespero, a decisão que o governo Lula acabou de tomar. E o pior, teve reação do governo americano. Com essa decisão aqui do Lula, do governo Lula, já teve reação do governo americano, e eu vou trazer aqui também a partir de agora. Vejam só.
Representantes do governo americano foram barrados de entrar no Brasil. Gente, isso aqui deveria ser motivo para um plantão na Globo, mas óbvio, a imprensa não vai tratar sobre esse assunto. Afinal, fala sobre as majestosas urnas eletrônicas brasileiras. Vocês viram isso aqui? Provavelmente não. O governo americano, Donald Trump, mandou 2 representantes oficiais do governo americano para chegar aqui no Brasil e fazer um estudo, uma análise sobre as urnas eletrônicas, para saber se tem possibilidade de fraude, se não tem, fazer uma pesquisa, um estudo, enfim. Quem não deve, não teme, né? Só que o governo brasileiro negou a entrada desses 2 representantes aqui no Brasil. Eles estão proibidos de entrar no Brasil, porque eles iriam cometer um crime gigantesco, que é simplesmente analisar, estudar e fazer um relatório sobre as urnas eletrônicas. Como assim? Mas espera aí, se não tem problema, se o Brasil é um exemplo, se jamais pode ter algum problema nas urnas, qual é o problema? Não só do governo americano, mas de qualquer governo vir estudar, fazer relatório, e daí? Será que tem alguma coisa aí por trás? Só que, obviamente, isso não vai resolver nada, porque o governo americano não vai deixar de analisar, de acompanhar as eleições no Brasil e, se possível, né, denunciar uma possível fraude, só porque 2 representantes não entraram aqui. Mas longe disso acontecer. Agora, eu fico envergonhado e ainda mais em dúvida. Mas, claro, não vou aprofundar nesse assunto, senão é perigoso a polícia chegar aqui na minha casa a qualquer momento. Afinal, nós estamos falando de algo sagrado aqui no Brasil, né? Ao menos sagrado para o Estado, que são as urnas eletrônicas. Muito estranho, um absurdo, vergonhoso e, mais do que nunca, coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Repito, quem não deve não teme. Deixa pesquisar, deixa analisar. Por que não? Representantes do... E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa decisão do Lula? E eu fico pensando o seguinte, não foi o Lula agora recentemente que chamou Marco Rubio, se quiser vir aqui, vem analisar as eleições aqui no Brasil. Vai apanhar todo mundo, não foi isso que o Lula disse, né? Eu vou vencer todo mundo. Lula disse que pode vir analisar as eleições, pode vir fazer o que vocês quiserem, inclusive mencionou o nome do Marco Rubio, né? Atacou Marco Rubio mais uma vez, disse, olha, pode vir, pode analisar as eleições, pode fazer o que vocês quiserem, eu vou bater em todo mundo, eu vou vencer todo mundo, mas parece que o Lula se arrependeu amargamente desse convite que fez para o Marco Rubio, porque prova disso é essa decisão que o governo Lula, em ato de desespero, acabou de tomar. Inclusive, acabou de sair aqui, reação do governo Donald Trump. O governo dos Estados Unidos chama de mentira sem fundamento a notícia que viam ao Brasil para desacreditar as urnas brasileiras. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o trabalho que eles viriam fazer aqui no Brasil. Ou seja, o governo americano acabou de desmentir e desmascarar o governo Lula e explodiu mais uma bomba sobre as caixinhas brancas tão temidas. Vejam só. O governo dos Estados Unidos chamou de mentira sem fundamento a informação de que 2 oficiais do Departamento de Estado viriam ao Brasil para desacreditar ou minar a confiança nas eleições brasileiras. Um porta-voz do Departamento de Estado me falou, no início da noite deste sábado, que os 2 oficiais, de fato, deveriam visitar Brasília. A nota acaba confirmando que a viagem foi cancelada. Vamos ver a íntegra. O secretário assistente Burns e o secretário assistente adjunto Samson estavam programados para visitar Brasília de 27 a 30 de julho, para se reunir com autoridades governamentais, líderes religiosos e membros da sociedade civil, a fim de discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. A nota continua.
Qualquer insinuação de um artifício para minar a eleição de uma nação democrática é uma mentira sem fundamento. Esta era uma visita de rotina, consistente com o mandato estatutário do Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Assuntos Trabalhistas. Eu também havia questionado o Departamento de Estado se alguma medida seria tomada como forma de reação à ação do governo brasileiro, mas eles não responderam essa pergunta em específico. Hoje pela manhã, o jornal Washington Post divulgou que esses 2 funcionários do governo norte-americano viriam ao Brasil para tentar descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Informação, como você viu aí, o governo norte-americano negou ao Metrópolis. Para saber mais, acesse metrópolis.com. O governo americano acabou desmascarando o governo Lula, mas foi sem dó e nem piedade.